Nós não podemos parar até que Jesus volte. Amém? Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 8. Eu estou com essa palavra no meu coração desde quarta-feira. E olha o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, e esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8. Porém Noé achou graça diante de Deus. Deus abençoe, mãe de Leus, evangelista Leandro. Nós estamos aí na Rádio Rio das Garças, das 18 às 19. Esse casal é uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre a semente de Deus, dos filhos de Deus e a semente da serpente. A semente dos filhos de Deus e a semente da serpente. A semente dos cainitas, ou da descendência de Caim, e a descendência dos filhos de Deus. E eu sempre digo, irmãos, que quando Deus olha do céu à terra, ele só vê dois povos. Você sabia disso? Quando Deus olha do céu à terra, ele não vê pobre, rico, classe média, preto, branco, pardo, loiro, moreno. Quando Deus olha do céu à terra, ele vê os filhos dele, os salvos, e os que hão de herdar a salvação. Deus abençoe, irmã Evelise, pela sua colaboração. Então, quando Deus olha do céu à terra, ele vê os seus filhos, a descendência dos filhos de Deus, e ele vê as descendências dos cainitas, a descendência da serpente. Então, existe a linhagem da serpente de Caim, e existe a linhagem da mulher, que é a linhagem dos filhos de Deus. E isso nós encontramos em 1 João. Quem gosta de estudar, pega a Bíblia aí, caneta e papel e anote. Porque tem muita coisa boa para nós ouvirmos da parte de Deus nessa noite. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. 1 João 3,10, olha o que a Bíblia diz. Nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então veja que a Bíblia deixa bem claro que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E veja que no verso de número 12,
A Bíblia diz, verso 11 e 12 diz assim, ó, porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Daí veja que João vai falar de Caim. E ele diz, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Então existe a descendência da serpente, de Caim. De Caim, existe a descendência de Caim. E existe a descendência dos filhos de Deus. Agora olha que coisa forte, meu irmão. O que eu vou mostrar para vocês é que quando nós olhamos dentro de um quadro bíblico, profético, a gente estudando a descendência de Caim, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, meu irmão, Gênesis capítulo 4, versículo 17. É que foi a descendência de Caim que começou a construir cidades. Cidades. Olha o que diz a palavra 4,17. E coabitou Caim com a mulher, e ela lhe concebeu e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe chamou o nome Enoque, o nome do seu filho. Quem é que começou a edificar cidades? Os cainitas, a semente da serpente. E é interessante que o Enoque de Gênesis 4 aqui não é o Enoque que andou com Deus e foi transladado vivo. Enoque aqui era o filho de Caim. O filho de Caim que edificou cidade. Então veja bem, quando começou a se edificar cidades, não veio da descendência dos filhos de Deus, mas foi da descendência de Caim. Segunda coisa, a arte, a música, o lúdico veio também da descendência de Caim. Olha o que diz o verso de número 21 do capítulo 4. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. A música, a arte, ficou na descendência de Caim. Então, veja, eles começaram a construir cidades. Segundo, a descendência de Caim foi dominada pelo lúdico. Foi eles que dominaram a arte da música, do entretenimento. Terceiro, foi a descendência de Caim que se manifestou a destruição da família. Foi da descendência de Caim que veio a destruição da família. Olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 19. Lameque tomou para si 2 esposas, e o nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. A poligamia surgiu da descendência de Caim. A Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Mas a descendência de Caim edificou cidades. A descendência de Caim dominou a arte. E a descendência de Caim destruiu a família na sua origem. Lameque possuiu 2 mulheres. Agora, olha que coisa forte, meu irmão. Olha que coisa forte. Quando você olha para Gênesis capítulo 4, verso 16, Caim se afastou do Éden. A descendência de Caim odeia a presença de Deus. E é bom entendermos que quando Deus tirou Adão e Eva do Éden,
Deus fechou o Éden, mas o Éden estava lá. E o que a descendência de Caim fez? Se afastou do Éden. Olha o que diz a Bíblia: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A geração dos cainitas odeia o paraíso. Odeia o Éden, porque a palavra Éden simboliza, representa paraíso. Então veja, irmãos, a descendência de Caim dominou as cidades, dominou a arte, destruiu a família, ficou longe do Éden. Quinto, foi a descendência de Caim que dominou a tecnologia daquele mundo de então. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Veja que foi da descendência de Caim que veio a metalúrgica. E junto com isso veio ciência de construção de tudo que é produzido de bronze e de ferro. Todo instrumento cortante vem da linhagem dos cainitas. Então eles construíram cidades, eles dominaram a arte e o entretenimento. Eles destruíram a família, eles ficaram longe do Éden e eles dominaram a ciência, o conhecimento de construção com ferro, a tecnologia. Agora olha que coisa, meu irmão. Foi da descendência de Caim que matou Abel que surge então uma violência. Versículo de número 23. A Bíblia diz: e disse Lameque às suas esposas, a Ada e a Zilá, ouvi-me vós, mulheres de Lameque, escutai-me o que passa a dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Olha que coisa forte, meu irmão. Olha que coisa forte. Lameque teve coragem de dizer: eu matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Eu matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. A descendência de Caim, meu irmão. A descendência de Caim é a descendência diabólica, é a descendência da serpente. Mas veja que no meio desse caos, surge a descendência dos filhos de Deus. Então veja que, olha que coisa forte, a descendência da serpente dominou as cidades, construção de cidades, dominou a arte, a metalurgia, a perversão familiar, ficou longe do Éden e era uma descendência violenta. Mas aí, verso de número 25, é aqui que surgem os filhos de Deus. É aqui que surgem os filhos de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Tornou Adão a coabitar com a mulher e ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Os filhos de Deus surgiram exatamente
após a descendência de Caim. E olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa forte. Sete fez a diferença na terra. E olha que coisa tremenda. Foi de Sete que começou o conserto das coisas que eram contrárias à descendência de Caim. A primeira coisa, Eva atribuiu Sete a Deus. Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Abel, ele praticava justiça e amava. E Deus, então, retribuiu a Eva um filho, a que ele iria trazer a linhagem da geração que foi conhecida como filhos de Deus. Agora, olha que coisa. Foi de Sete que começou, então, o culto a Deus. Aqui que começa, meu irmão. Sete gerou Enos. E Enos, para muitos, foi um sacerdote e um profeta, porque olha o que diz o verso de número 26, de Gênesis 4. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. O culto a Deus começa na descendência de Sete. Então Sete vai se levantar novamente e vai se separar totalmente para Deus. E da descendência de Sete começa a invocação ao nome do Senhor. Sete também conservou a família tradicional, a descendência de Sete. E a gente vê isso na família de Noé, porque Noé não é descendente de Caim. Noé é descendente de Sete. E a família de Noé era contra a poligamia. A família de Noé preservou o projeto original de Deus. E isso está lá em Gênesis capítulo 6, versículo de número 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança e entrará na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Quantas pessoas entraram na arca, irmãos? Noé e a esposa. Noé tinha 3 filhos e as 3 mulheres. Foram 8 pessoas que entraram na arca. Não havia espaço para poligamia. Não havia espaço para destruição familiar na geração de Sete. Então veja que na geração de Sete, a linhagem dos filhos de Deus se manifesta. O culto a Deus começa. Oh, glória! E na geração de Sete, a família tradicional se manifesta. Agora, olha que coisa tremenda. Foi da geração de Sete que surgiu 3 pregadores. Que foi Enoque, o Enoque que foi transladado. Foi Enos que começou o culto a Deus, que trouxe a consciência da presença de Deus. E foi Noé. E eu acho interessante, irmãos, porque a palavra vai dizer que Enos traz a cultura do culto a Deus e começa a se invocar o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Enoque, que foi transladado, foi profeta. E isso está lá em Judas 14. Quanto a esse foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolenes que os ímpios pecadores profetizaram contra ele. O que a Bíblia diz?
Surge Enos com o culto, surge Enoque, profeta de juízo, que Deus traria juízo contra o pecado. E a Bíblia vai dizer em 2 Pedro 2,5 que Enoque, que achou graça diante dos olhos de Deus, Enoque foi pregoeiro da justiça. Olha o que a Bíblia diz. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador de justiça. Foi da geração de Sete que surgiu os pregadores de justiça. Que surgiu os pregadores da verdade. Foi da descendência de Sete que surgiu os profetas, que denunciavam o pecado e anunciavam a justiça divina com a sua ira. Agora olha que coisa tremenda, irmãos. Da geração de Caim se construiu as cidades. Da geração de Caim dominaram o lúdico, a música, a arte. A geração de Caim dominou a ciência, a metalúrgica, a metalurgia. A geração de Caim perverteu a família, destruiu a família com a poligamia. A geração de Caim foi para a terra de Nod, foi para longe do paraíso do Éden. A geração de Caim trouxe muita violência sobre a terra. Mas o que a geração de Sete tinha? A presença de Deus. Eles preservaram o culto a Deus, o cumprimento da palavra de Deus, a família tradicional, e eles divulgaram o juízo. E sabe o que acontece hoje, antes de nós irmos para o próximo tópico? É que nós estamos vivendo a mesma era. Os filhos, os cainitas, a semente da serpente, os filhos do diabo, é que dominam os governos sobre as cidades. É eles que dominam o entretenimento, música, roupa, arte, séries, filmes, novelas. Tudo está na mão dos cainitas. É eles, eu pergunto para vocês, quem é que está no controle das cidades? Quem é que está no controle das artes? Quem é que está no controle do metalúrgico, ou da metalurgia, ou da ciência de construir coisas? Está na mão de quem? Dos cainitas. A geração dos cainitas hoje, a geração da serpente, odeia a família tradicional. Odeia a semente da serpente, odeia pai, mãe e filhos. A geração da serpente odeia quem se levanta contra eles trazendo violência. A geração da serpente, os cainitas, eles influenciam tudo na sociedade. Mas no meio desta geração, aleluia, existe a geração dos filhos de Deus, que amam mais a presença de Deus do que o pecado e o mundo. Ainda existe uma geração que preserva a palavra, que denuncia o pecado, que manifesta o juízo de Deus através da sua postura e da sua pregação. E ainda existem aqueles que lutam por preservar a família tradicional. Eu e você, meus irmãos, somos a geração dos Noé dessa última hora. Nós somos a geração dos filhos de Deus. Só que aonde está o perigo? Aonde é que o diabo entrou para destruir a geração dos filhos de Deus? Foi quando houve mistura do santo com o profano. E sabe o que aconteceu? Gênesis 6.
como foram se multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Os homens de Deus, os filhos de Deus, se deitaram com as filhas dos homens. Corrupção genética. Jugo desigual. Jugo desigual. O que é um jugo desigual? É o crente se misturar com o profano. É a luz se misturar com as trevas. É a conotação do jugo desigual mais simples, você pode entender, é um homem crente, uma mulher crente casar com uma pessoa não crente. Paulo ensina que daí surgiu desigual, jugo desigual. Aqui aconteceu. Então veja, meus irmãos, os filhos de Deus em Gênesis 6 não eram anjos. Anjos não têm sêmen. Anjos não têm poder de gerar filhos. Anjo não tem poder de gerar família. E Jesus foi muito claro, como ele disse, que no céu nós seremos como os anjos, que não se casa e não se dá em casamento. Sabe o que é isso? Anjo não tem filhos. Então não eram anjos que se deitaram. Foi a geração de Sete que cultuava, que sacrificava, que denunciava o pecado, que se deitou com as descendências de Caim. E geraram os Nefilins, que nada mais é do que uma geração caída. Eram aqueles que protegiam a presença, mas caíram porque foram seduzidos. Seduzidos pelas filhas dos homens. Meu Deus. E sabe qual é o problema aqui, meus irmãos? Eles foram seduzidos pelo supérfluo, pelo artificial. Foi a mesma coisa, meu irmão, que Balaão fez com Nabote. Não tem como amaldiçoar esse povo, a única forma de destruir Israel. Sabe o que é? A doutrina de Balaão. Você tem que trazer mulheres ímpias e fazer com que esses homens se deitem com essas mulheres. E as mulheres vão fazer que eles cultuem os seus deuses. E Deus vai se levantar contra esse povo. E sabe o que mais dói? É que Balaão era um profeta de Deus e foi ele que ensinou a perversidade. E sabe o que acontece? Aqui, meu irmão. Quando você lê aqui, você vê que os homens, os filhos de Deus, a descendência de Sete, foi seduzido pelo artificial. Então as mulheres se enfeitaram para atrair a geração que preservava a presença de Deus. Qual foi a consequência disso? O afastamento do Espírito Santo. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois é carnal e os seus dias serão de 120 anos. E sabe o que acontece, meu irmão? Sabe o que acontece? Quando você lê sobre o Espírito Santo, você só vai ver o Espírito Santo em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia.
Então, você vai ver o Espírito se movendo sobre o caos físico. Só que agora o Espírito vai se afastar no caos espiritual. E você sabe só quando o Espírito voltou ao homem de uma forma plena, somente em Atos 2, na inauguração da igreja. De Gênesis capítulo 6, verso 3 a Atos 2. Reis, sacerdotes e profetas recebiam visitação do Espírito, que alguns afirmam que era no máximo de uma hora. Mas aqui, por que o Espírito se afastou? Porque o homem se tornou carnal. E o homem se tornou carnal porque eles começaram a amar mais a terra do que a presença de Deus. Eles começaram a amar mais as coisas do que a presença de Deus. Eles começaram a amar mais o mundo do que as coisas de Deus. E nós estamos vivendo o mesmo momento. E que momento é esse? De uma mistura. A mistura do santo com o profano. Você não tem muitos lugares como discernir o que é de Deus e o que não é mais. O que provém do alto e o que provém da terra. A mesma coisa que aconteceu em Gênesis 6, a descendência de Caim com a descendência dos filhos de Deus, começou a acontecer. E o que é mais tremendo é que assim como Deus preservou a geração de pregadores, que foi Noé, o pregoeiro da justiça, Deus ainda tem preservado uma geração que ama a sua presença mais que tudo. Mas sabe o que está acontecendo, meu irmão? Muitos estão sendo seduzidos. Muitos homens de Deus estão sendo seduzidos pela descendência da serpente. E quando nós lemos Apocalipse, a prostituição espiritual, capítulo 17, versículo de 1 a 4, mas eu vou frisar o verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e quase imundícias da sua prostituição. A mulher, a meretriz, a que corrompe a espiritualidade, ela trabalha com o dinheiro, com o ouro. Ela é adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Ela tem um cálice de abominação, imundície e de prostituição. E me desculpa a sinceridade, eu estou vendo muitos homens de Deus e mulheres de Deus mudando o discurso nessa última hora. Sabe por quê? Por causa do que o sistema pode oferecer. Olha o que está acontecendo. Muitos não pregam mais contra o pecado, não denunciam, não anunciam mais a ira de Deus. Aonde nós deveríamos ouvir verdades, nós estamos ouvindo fábulas, e é por isso que o povo dorme.
aonde nós deveríamos ouvir sobre compromisso com o céu, pensar no céu, buscar o céu, nós estamos vendo o povo dando gargalhada em culto a Deus. Em vez de ter lágrimas, está tendo gargalhadas no culto a Deus. Nós estamos vendo uma geração que está sendo seduzida pela meretriz. Porque a meretriz, riqueza, poder, status. As filhas do diabo estão aí espiritualmente. A meretriz está comprando igrejas fechadas. E o que isso tem gerado? Tem gerado uma geração de Nefilins, que nada mais é uma geração de caídos e caídas. Que não se arrependem mais, que não se humilham mais, que não clamam mais, que não invocam mais. Que não querem mais se comprometer com o reino. Oh, Espírito de Deus. E Deus falou muito forte no meu coração, através dessa palavra. E Deus falou comigo, é tempo de separação. Separação. Porque o separado tem a ver com santificado. Santo é separado. E veja que quando nós olhamos para o sistema religioso dos últimos dias é o sistema de Laodiceia. E você sabe o que significa Laodiceia? Lau significa povo, Diceia, governo. Igreja governada pelo povo, misericórdia. Misericórdia. Urabacanduremaia. E é o que está acontecendo em todos os sistemas religiosos. Lá o povo de Ceia, governo. As igrejas não estão mais sendo governadas por Deus, pelo Espírito. Mas é o povo que manda o que o altar prega. Aí o pequenininho peca, coloca em disciplina, o dizimista alto peca, eles passam a mão na cabeça. Foi uma fraqueza. Os escândalos estão se manifestando. E aí é o povo que determina o que se prega no altar, e quando se prega uma mensagem forte, este povo lá, o povo que quer governar, não. Vamos pintar o altar de preto, vamos colocar jogo de luz no altar. Vamos pregar uma mensagem mais light, senão o povo vai embora. Vamos fazer uma balada gospel. Vamos fazer a festa junina gospel. Vamos trair o povo do mundo, porque é melhor estar aqui do que estar no mundo. Mas o que adianta estar num sistema religioso que não tem lágrimas, que não tem arrependimento, que transformou a igreja num clube da Luluzinha para ver a bolsa mais cara, para ver o sapato mais caro, o carro mais caro. Porque hoje ser evangélico no Brasil é status.
Então, homens de Deus estão se deixando se governar pelo povo. E quando o povo governa a igreja, há uma corrupção. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. E aí muito povo achava que o Brasil ia triunfar, que o Brasil seria o maior país do mundo, que o Brasil ia isso e aquilo, porque o JB ia ganhar. Deus entregou o Brasil, meu irmão. Não compare o Brasil à igreja de Cristo. A igreja não tem nada a ver com esse povo idólatra, profano, esses pastores que amam mais o presente século do que o céu. Não compare a noiva do Cordeiro com essa igreja meretriz. Só que qual é o nosso desafio? O nosso desafio está no verso 8 e 9 de Gênesis 6. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Aleluia. 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 Justo, íntegro e andava com Deus. Orebacando remaia. Remindi que leve a cando remai. Aleluia. Meu irmão, toda aquela geração foi destruída. Como toda a terra vai ser chacoalhada pela ira de Deus. Só quem vai vencer e ser preservado, íntegros, justos e que anda com Deus. Justo, íntegro e que anda com Deus. E sabe qual é o problema, meu irmão? Para nós orarmos, é que são poucos homens e mulheres que querem andar com Deus hoje. Eu vou repetir, são poucos que querem preservar o culto, a presença, que amam mais o céu do que a terra. São poucos. E a sedução está aí. Eu me lembro do ano passado, eu recebi um convite. O camarada queria me dar um carro, um apartamento em Itapema, um galpão para fazer a obra. Só que era Laodiceia, meu irmão. E quantos estão sendo tentados, porque essas provas, essas tentações vêm no momento que você mais precisa. A meretriz não brinca de ser meretriz. As filhas dos homens não brincam. E tem muita gente abrindo mão do céu. Abrindo mão de andar com Deus de mão dada, abrem mão. Soltam a mão de Deus e dizem, eu vou andar sozinho. Querido, não está fácil.
diabo não está brincando de ser diabo e tem muita gente brincando com as coisas espirituais. Oh, Espírito de Deus. Agora veja, meu irmão, Noé achou graça. Graça, sabe o que é graça? Favor e merecido. Porque Noé era desde da geração de Sete. O que Noé queria? A presença de Deus. E eu quero dizer, meu irmão, eu e você somos os Noés dessa última hora. Eu sei da responsabilidade que eu tenho de estar aqui diante de vocês. Eu sei a responsabilidade que eu tenho. Nós somos os Noés desta última hora. Você não pode se vender, meu irmão. Você não pode parar. Você não pode olhar para Laodiceia. Você não pode se deixar governar pela terra. Era bacanto, né, Maia? Você tem que fazer igual Nabote, eu não vendo minha vinha. Jezabel queria os profetas na mesa dela. Mas Nabote diz, eu não vendo, eu não negocio com Jezabel e com Acabe. Eu não como na mesa de Jezabel. Eu não vendo. Eu tenho batido nessa tecla, a nossa maior patrimônio, irmãos, é a presença de Deus. O nosso maior patrimônio é a presença de Deus. E você não pode negociar. Deus nos deu a missão de sermos os Noé dessa última hora. De preservarmos o culto, a adoração, a família tradicional. Aleluia. Aleluia. E é tempo de separação. Eu quero orar por você. Você que está disposto a ser separado. Deus tem mistério conosco na terra, irmãos. Eu vou repetir, Deus tem mistério conosco na terra. Deus tem mistério conosco na terra, nesses últimos instantes da igreja. E é por isso que domingo nós vamos começar o jejum. Vai ser 40 dias de jejum, 40! É separação, é consagração, é boca no pó, é Bíblia no coração e praticando a Bíblia. E se você está aqui agora, está distanciado, está caído da graça, foi seduzido pelas filhas dos homens, caiu da graça, caiu. Jesus está te dizendo, dai-me, filho meu, teu coração. Tem alguém para Jesus nessa noite? Eu quero que você diga aí, eu quero, e eu quero orar pela sua vida. Você que está distanciado, você que não aceitou Jesus ainda. Eu quero orar por você. Aleluia. Olha aí, a irmã Helenilda Silva quer aceitar Jesus. Cadê as almas? Antônio 7, eu quero. É só você colocar eu quero, eu vou esperar 2 minutos. 2 minutos e eu vou orar com você. Aleluia. Delete Pesini está dizendo eu quero.
Cinelândia Medeiros está dizendo: eu quero, glória a Deus. Não espere para amanhã o que você deve fazer agora. A geração de Caim está dominando tudo. Mas o Senhor está dizendo: eu estou à procura dos Noés que querem andar comigo na terra. Quem anda com Deus não fica em desespero. Quem anda com Deus tem segurança. Quem anda com Deus tem proteção. Quem anda com Deus é conhecido no céu. Arabacande uremaia. Urabacande uremaia. Aleluia, Goku Black. Diga: eu quero, aleluia. Aleluia. 1 minuto e eu vou estar orando. Não espere para amanhã o que você deve fazer agora. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Ah, Espírito de Deus. É tempo de intensificar o nosso relacionamento. Joás Bill está dizendo: eu quero. Aleluia, Jesus, aleluia. Amanhã pode ser tarde demais, o dia é hoje, é agora. Amém, irmão Everton. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar. Diga: eu quero. Olha aí, irmã Daniel Sena está dizendo que quer reconciliar. Araújo Souza está dizendo: eu quero. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. É tempo de separação, noiva do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Orlando Prado está dizendo: eu quero. Vamos orar por essas vidas. Eu creio que virá mais. Em nome de Jesus, que estão atrasados na live. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essas almas que estão aceitando e reconciliando-se com Jesus. Perdoa todos os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. E que a presença do teu Espírito Santo venha encher essas vidas. Senhor, que todo o domínio das trevas seja quebrado agora, pela autoridade do nome de Jesus. E que teus filhos e tuas filhas sejam livres para te adorar e te servir. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ser igreja. Nos ajuda a guardar a tua palavra, para não pecar contra ti. Nos ajuda a preservar a tua presença. Nos ajuda a permanecermos até o fim, porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nos ajuda a rejeitar os pratos do inimigo, os laços de Satanás. Oh, Deus, eu clamo, nos dá discernimento espiritual para entendermos aquilo que provém do céu, aquilo que vem do céu, aquilo que vem do homem, aquilo que vem do diabo. Nos dá discernimento espiritual nesses últimos instantes da tua igreja. Que a tua presença venha envolver a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, salva a nossa família. Salva a nossa casa, aviva a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe
Dia 15 é domingo. Já coloca teu celular para despertar. Coloca teu celular para despertar. Dia 15, 6 horas da manhã. 40 dias, meu irmão. Se você nunca fez jejum de 40 dias, eu te convido, vem para debaixo dessa nuvem. Esses 40 dias serão marcados por coisas sobrenaturais. Não é 10 dias, não é 21 dias, não é uma semana, é 40. Vai começar dia 15 e vai terminar dia 23 de novembro. E é pra valente. Pra valente. É 6 horas da manhã. Nós convidamos esses homens de Deus. E é tempo de separação, meu irmão. O jejum mortifica a carne. 6 horas da manhã nós entraremos ao vivo. O jejum é da hora que nós vamos dormir até meio-dia. Da hora que nós vamos dormir até meio-dia é o jejum. Se você quiser fazer além disso, é você e Deus. Mas, irmãos, em nome de Jesus, vamos intensificar a nossa busca, intensificar a nossa oração, intensificar o nosso clamor, intensificar a nossa meditação. Eu e você podemos mais. Ser mais crente, mais fiéis, mais produtivos no reino de Deus. É 40 dias, passa tão rápido, irmão. Eu quero dizer para as irmãs, você faz dieta para emagrecer, é fácil. Quero te ver fazendo jejum. Tem um monte de gente que consegue ficar um monte de dias sem comer, sem beber, come um monte de coisa ruim. Faz para Jesus. Vamos separar. Vamos se separar para Deus. Não vamos embelezar somente o corpo físico. Nós temos que estar bela espiritualmente, meu irmão. É espiritualmente. Você que não está nos grupos da live, entra nos grupos aí, meus irmãos, para você ser notificado. Se inscreva no canal e vem para debaixo dessa nuvem. Não deixe de nos ajudar, meus irmãos. Nossos compromissos são gigantes. Irmãos, eu devo ter 2 caixas ainda. Olha que coisa linda isso daqui. Esses irmãos aqui compraram a caixa de som, ó. Estão pregando a palavra de Deus e já ganharam almas para Jesus. Então você pode comprar, vai as camisetas, essa camiseta aqui, ó, que o rapaz está usando. Vai a caixa de som com microfone, vai o pendrive, vai o folheto. E você vai ganhar almas para Jesus. E também, irmãos, está aí, ó. Foi concluída o telhado já. Agora, essa semana, nós vamos comprar os tijolos, o cimento, a areia para fazer o piso e a lateral da igreja da tribo Marubo. E dia 12 vai ter os eventos com crianças, com o pastor Carlos Vieira e o pastor Edivando. 230 crianças. Aí vai ter um evento que eu estou ajudando aqui em Santa Catarina para 500 crianças. E vai ter o evento do sítio. E esse evento do sítio, ele vai ser para 250 crianças. Quero louvar a Deus por vocês que adotaram as crianças, né? E não foi só essa questão, surgiu a questão dessa ponte aqui, irmãos, que a gente fez, para a glória de Deus. Olha só, a ponte, para as crianças não botar o pé no chão, que é perigoso, né? E eu quero dizer, vem para debaixo dessa nuvem, semeie nesse projeto, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar
mais do que ele tem honrado. E antes de você nos criticar, né? Porque tem gente que gosta de criticar. Pergunte ao Espírito Santo. Antes de você jogar pedra, pergunte ao Espírito Santo sobre essa obra. Se é de Deus ou não é de Deus. E se o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, ele vai te falar. E eu tenho certeza que depois que você lançar a semente nessa terra, você vai ter colheitas abundantes. E o nome do Senhor continuará sendo glorificado na tua vida. Eu creio, meu irmão. Eu creio no nome de Jesus. E também tem o livro, né? Descomplicando o Apocalipse, que nós estamos enviando para sua casa. Deus abençoe sua semana. Amanhã, se houver algo urgente, eu entro ao vivo, senão só na terça-feira, que amanhã é o dia da família. E eu preciso dar uma atenção para os meus filhos amanhã, em nome de Jesus. Se tiver algo urgente, eu entro à tarde, ou bem no fim da noite, depois das 22 horas, para nós conversarmos. Mas me acompanhe no Instagram, irmãos, PR Carlos Cardoso, que lá sai notícias, assim que sai algo urgente, a gente já coloca no Instagram. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse. Um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas, um resumo de cada capítulo com foco nas 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão. Esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca. Adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone 47 99722 1159. Eu sou a missionária Zil Silva, aqui do Amazonas, e nós estamos aqui no coração do Amazonas, na fronteira com o Peru, e temos um sonho de 5 anos já, que é de fazer uma Campa Kids nesse lugar. Aqui é o nosso centro de treinamento, onde a gente faz o treinamento, né, do Curados para Curar, que sempre o pastor Carlos está aqui com a gente, e nós queremos trazer 250 crianças para esse lugar, para ouvirem a palavra de Deus, crianças ribeirinhas, crianças de etnias. E esse nosso encontro será dia 14 de outubro, que será o encontro de crianças. E nós contamos com você, precisamos de ajuda, fazemos parte do projeto Arrependa-se e contamos com você para realizar esse sonho, de pregar a salvação para 250 crianças aqui nesse lugar. Então, que Deus abençoe, que Deus abençoe o pastor Carlos, a pastora Raquel. Estamos aqui lutando, orando, sonhando, vamos conquistar. O Acampa Kids vai virar uma realidade no nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós estamos em Curitiba, em um lugar chamado Largo da Ordem. E aqui está do lado contrário, mas está escrito Hospital da Alma. Esse lugar aqui, ele é frequentado por diversas pessoas e ele fica aqui no centro de Curitiba. É uma região de muitos bares e tem muitas pessoas que recebem aconselhamento, pessoas que estão em desespero, e nós estamos aqui para poder orar por essas pessoas, evangelizar essas pessoas. E a minha gratidão ao pastor Carlos Cardoso, que me ajuda dando suporte aqui nessa tenda de evangelismo aqui em Curitiba. Então olha só que legal. É uma região frequentada por muitas pessoas e a gente tem a possibilidade de poder ajudar tantas pessoas que estão em situação de risco, tanto emocional como também
pessoas que às vezes não tem uma roupa, não tem nada. E estou gravando esse vídeo aí para poder agradecer o pastor Carlos. Deus abençoe. Valeu!